Bom dia! A mensagem de hoje está lá em Jó 5,17, aonde ele diz: Feliz o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Muitas vezes, Deus ele nos corrige na palavra e muitas vezes nós não gostamos da correção. E quando a gente não gosta, a gente é prejudicado, porque Deus não corrige para nos prejudicar, Ele corrige para nos salvar. Ele não corrige para nos incriminar ou até mesmo para nos julgar. Ele nos corrige para salvar. Então Ele está dizendo, feliz o homem a quem Ele corrige. Vamos aceitar a correção do Senhor, porque com certeza é para salvar a nossa vida. Está no ar o programa Mulheres que Vencem. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. Bom, quero falar para vocês que o programa Mulheres que Vencem vai estar sempre aí no YouTube, no canal da RIT Cuiabá. Então faça lá a sua inscrição para você acompanhar o programa Mulheres que Vencem na Graça. Quero apresentar para vocês agora um quadro novo, o quadro Gostar de Correr, gravado em São Paulo. Confira conosco. Todo atleta tem medo de ser obrigado a parar a sua atividade física por causa de alguma contusão. E não é diferente, claro, com o corredor de rua. Vamos falar hoje de problemas no joelho. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Arthur Marques, especialista em joelho, médico do esporte. Doutor, quais são os principais problemas para quem corre no joelho? Júlio, a gente tem 4 principais problemas. O principal é a síndrome do trato iliotibial. Também temos as tendinites, tanto do tendão patelar quanto do tendão quadricipital. E temos também a condromalácia, que é o desgaste na cartilagem, e a fratura de estresse. O principal é a síndrome do trato iliopatelar e do trato iliotibial, o que dificulta muito a vida do atleta, tanto no começo quanto durante a corrida. Para quem tem esse problema, quais são os principais sintomas? Como que ele descobre que ele está com esse problema? O mais comum é uma dor na lateral do joelho, mais ou menos nesta região, edema, que é o inchaço, e algumas vezes até hematoma por alguma ruptura de algumas fibras. As principais causas são anatômicas do tipo do joelho e do membro inferior do atleta. Então, o pé muito para dentro, que é o pé chato, o joelho aberto, que é aquele joelho em cowboy, algumas diferenças de comprimento dos membros, um membro em relação ao outro, e além de fraqueza muscular e encurtamento muscular. Bom, o paciente, né, o corredor descobriu que está com esse problema. Qual que é o próximo passo? Como que ele deve fazer até para diminuir a dor e evitar isso aí, né? Primeira coisa, parar de correr. Primeira atitude que tem que ser feita é parar de correr, independente da intensidade. E daí procurar um médico especialista ou em joelho ou medicina esportiva. Para chegar nesse diagnóstico, faz o exame clínico e os exames de imagem. Chega a ter que fazer alguma cirurgia? O principal tratamento é o clínico. Então, diminuir carga de corrida, então vai passar a caminhar, fortalecer a musculatura, alongar a musculatura lateral da coxa, a musculatura precisa ser fortalecida em geral no joelho e na perna. E se o tratamento clínico falhar, aí pode ter que se operar, mas o índice de cirurgia é muito pequeno. Como o assunto é interessante, tem outros problemas no joelho, então eu volto a semana que vem para falar mais sobre corrida de rua e os problemas no joelho. Bem,
voltamos agora com o momento de Mulher para Mulher, onde está aqui conosco a Josiane Campos, entrevistando a Ivani Ramires. Estão falando um pouquinho sobre empoderamento das mulheres, que a Ivani Ramires é uma grande mulher de negócio. Vamos conferir. Bom dia, mulheres que vencem na graça. Estamos novamente aí com o nosso quadro, né? Nosso quadro de mulheres empreendedoras. E hoje estamos recebendo uma convidada muito especial. Estamos recebendo a Ivani Ramires. Ela é executiva de negócio, palestrante, uma motivadora das donas de casa. E eu quero já agradecer, Ivana, muito grata pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ivana, eu tenho acompanhado o seu trabalho e tenho visto que trabalho maravilhoso, principalmente com as donas de casa. E eu gostaria que você falasse um pouco de um trabalho maravilhoso que está bombando na internet, porque a Ivana, gente, ela gravou um vídeo com títulos para dona de casa. Ivana, fala um pouquinho desse trabalho. Bom dia, Jos, bom dia, mulheres, donas de casa, mas eu digo que são mulheres empoderadas, mulheres de sucesso. Bom, assim como a dona de casa, né, eu também me sentia uma dinossauro quando falava em vídeos, internet, computador. Quem mexia no meu WhatsApp, por exemplo, era minha filha de 5 anos. Eu falei, meu Deus, né, eu tenho que tomar uma atitude. E com isso, né, eu busquei cursos, busquei me desenvolver e gravei, né, esse vídeo, que é o vídeo de Dona de Casa, a empreendedora de sucesso. A história de Ivana, gente, não é diferente de muitas mulheres, não. Quem está assistindo vai se identificar com a história da Ivana. A Ivana hoje é uma executiva de negócios, é uma palestrante bem-sucedida, é uma mulher que desenvolve aí o empreendedorismo e a venda direta com excelência. Mas quem olha a Ivana hoje assim, pensa que ela nasceu assim. Realmente, não foi assim não, né? Eu comecei a me desenvolver, comecei a buscar, né, cursos, palestras, saber o que as mulheres pensavam, como que as mulheres estavam nesse cenário. Quando eu me deparei com algo chamado empoderamento, eu falei, nossa, mas o que é isso, né? Eu fui buscar que a mulher, ela buscar se empoderar, empreender naquilo que ela acredita que ela pode. Ela pode se empoderar sendo mãe, porque o que eu me vi era cuidando de uma casa, cuidando de 3 filhas e achava que eu não poderia ser capaz. E eu fui em busca desse mercado, do empoderamento das mulheres, de falar com essas mulheres, porque é tudo aquilo que está dentro da gente. Muitas vezes você, mulher que está em casa, você tem uma habilidade, é um artesanato, é gostar de mexer com o cabelo, independente do que você goste de fazer, você também pode ter sucesso naquilo que você acredita. Porque o empreendedorismo, na verdade, Josi, não é ganhar dinheiro. O sucesso nem sempre é ter muito dinheiro. O sucesso é a mulher se olhar no espelho e se sentir capaz de realizar. Se sentir capaz de ser como indivíduo, independente que ela seja mãe, que ela seja empreendedora, que ela seja empresária, que ela seja dona de casa, filha. É o ser, é o indivíduo. A mulher, ela pode tudo, desde que ela realmente deseje realizar aquilo que ela acredita. E olha que quem está falando é alguém que é prova real, porque ela gravou um vídeo com o título de Dona de Casa Empreendedora. Eu mesmo assisti esse vídeo ontem e é um vídeo assim, gente, motivacional. Dona de casa para você, simples, comum, a se tornar uma empreendedora. Ivana, pelo que você destacou aí, a qualificação profissional é muito importante e muitas mulheres deixam a desejar nessa área. Sem dúvida, muitas vezes a mulher, eu costumava falar para as mulheres, né? Ah, quando o marido chegava em casa, queria que preparasse a janta, porque eu também fui dona de casa, mãe de 3 filhas, eu limpava a casa, eu cuidava das minhas roupas, lavava, passava, cozinhava, né? Cuidava do maridão, e eu me achava que eu não tinha, né, condições de estudar.
Mas aí eu me lembrei de uma parceira chamada Tia Net. Acho que todo mundo tem essa tia em casa, que é a internet. Então, nas Bacana, olha aí, madrugadas, Tia Net, aí vem o filho dela, o Google, né, o primo YouTube. Muito E eu bom. fui buscar lá na Tia Net, né, para mim aprender, para mim saber como é que eu iria me desenvolver. E achei profissionais maravilhosos, né, que me ensinaram como fazer os vídeos, como me empoderar, mulheres que trocaram comigo as suas experiências no mercado, como que elas conseguiram conquistar isso, porque muitas vezes você está querendo algo, né, saindo daquela rotina e você acha que você deve sair de casa. Nem sempre. Eu falo que a minha parceira eram as madrugadas, quando as minhas filhas iam dormir, quando meu marido estava lá no cantinho dele, aí eu iria estudar, aí eu fui me aperfeiçoar. Tanto que tem uma empresária que ela falou assim: Ivane, eu fico imaginando de onde que você tira tudo isso que você sabe. Aí eu falei assim, imagina, tô contando agora ao vivo meu segredo, né? Tá lá na Tia Net. Olha aí, dica pra vocês. E é possível, Ivana, ser mulher de negócio e dona de casa? Com certeza. Como conciliar? Porque tem mulher falando, não, mas eu não tenho tempo, é marido, é filho, é creche, é um monte de funções e ela acha que é impossível ela desenvolver qualquer negócio. Você falou uma coisa certa, funções. O relógio não é o nosso inimigo, muito pelo contrário. Nós temos não que administrar o tempo, porque para começar, o tempo ele não existe. Nós temos que administrar os nossos afazeres. Eu tenho que me administrar como mãe, como esposa, como empresária, como dona de casa. E se você começa, não é mais o relógio, é a bússola. Aonde você quer chegar? É essa pergunta que você deve fazer para você. Aonde você quer chegar? Quando você determinar esse momento, eu quero ser, e você colocar, você não vai precisar mais do relógio. Muito pelo contrário, você vai colocar lá os seus afazeres e vai chegar num momento que você vai até se assustar. Nossa, eu tenho muito tempo. Eu não falava que ia nas madrugadas? Sim. Achava que eu não tinha tempo. Então, em vez de você reclamar, pega o medo, pega a falta de coragem, segura na mão dela e avança. Vai, porque você pode. O acomodismo, Exatamente. né? Até mesmo a falta de interesse. Eu costumo dizer, Josi, que muitas mulheres, elas estão na zona de conforto, mas eu quero dar um recadinho para elas. Sim. A zona de conforto é um lugar maravilhoso, todo mundo quer estar lá, mas nada nasce naquele lugar. Então, nós mulheres somos sementes, e sementes têm que ser plantadas em solos férteis. Então, a partir do momento que você se empodera, que você acredita primeiramente em Deus e segundo em você, no que está batendo aqui dentro, então você pode tudo. Eu tenho um ditado, né, que até brinco com as minhas meninas, que eu falo que as mulheres ainda não assumiram o domínio do mundo porque não escolheram que sapato usar. Olha aí, que dica interessante. Gostei. E com certeza, como qualquer ser humano, tenho certeza que você enfrentou algumas dificuldades. Ivane, você enfrentou dificuldades? Sim, pessoas dizendo para mim que deixa disso, para que você vai fazer, cuida das suas filhas, cuida da sua casa. Não recebi apoio do meu esposo, tanto que eu decidi. Eu sou formada em administração de empresas, eu deixei, né, a minha carreira para cuidar das minhas filhas, ser mãe em tempo integral. Então, quando eu tomei essa decisão, a família mesmo, né, veio conta, meu Deus, você está deixando o mercado de trabalho, você está deixando da sua profissão para ser mãe, para ser dona de casa. E eu digo para as mulheres o seguinte, ser dona de casa não tem nada de que não seja digno, muito pelo contrário. É ali que está a dignidade, porque hoje não me arrependo de ter cuidado das minhas filhas, porque o maior patrimônio que a gente tem está dentro da família. A família é a nossa base. Então, ali dentro, eu aprendi a ser administradora de tempo, porque quando o filho pede, mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós mulheres temos essa habilidade. Ali eu desenvolvi o planejamento de saber negociar com o filho, negociar com o marido, negociar comigo mesma. Então, você pensa que ali dentro de casa, você não consegue exercer um papel.
Muito pelo contrário, a administradora de lar deveria ser a administradora mais bem paga do universo. Porque o que a mulher faz em casa, homem nenhum consegue fazer. E na hora que ele pensa em fazer abrir a caixinha dele, a mulher já abriu 10. Né? Então, assim, eu tive sim essa dificuldade, né? Quando a família falou que eu não conseguiria. Eu busquei, como eu falei, o empoderamento está dentro de nós quando você decide fazer. O meu esposo, ele me deu todo o apoio, né? Quando ele viu que eu precisava, dentro de mim, tinha a dona de casa, mas tinha uma empreendedora querendo sair, uma empreendedora querendo buscar algo mais. Então foi quando ele abriu a gaiolinha que eu precisava e eu alcei voos altos, né? Extremos, e estou aqui empoderando Muito outras interessante. mulheres. E pelo que eu percebi, foi um campo de treinamento no lar, Com né? certeza. Então, mulheres, fica a dica, né? Você aí, dona de casa, está passando por um treinamento. Só tem que ter uma visão de empreendedora. Mas né? eu ainda digo mais, que todas as mulheres que estão me assistindo agora, as donas de casa, o melhor campo de batalha é quando você coloca o joelho no chão e ora a Deus. Porque na hora que você está nesse campo de batalha, ninguém te dá rasteira, porque não tem como dar rasteira na mulher que se dobra os joelhos. Então, a primeira coisa que eu digo, dobrar os joelhos, buscar a Deus, porque Ele é o maior mestre. Amém. E o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele foi mestre e Ele também foi aprendiz. Então, nós temos que ser, estando dentro de casa, seja só aprendiz, estando fora de casa, seja o seu mestre. A batalha todos os dias que nós temos que travar não é com outras mulheres, porque as mulheres precisam se unir, Josi. Sim, porque a concorrência, a competição ainda Exato. existe, a individualidade. Exato. Nós precisamos batalhar com o espelho, conosco mesmo, todos os dias, com nós mulheres, olhando no espelho e falando, você é capaz. Se hoje eu não fui bem, amanhã eu posso ser melhor. Então, o campo de batalha é com a gente mesmo. E hoje, quem é a Ivana? Ivane Ramires é uma mulher de sucesso, uma mulher empoderada, uma mulher serva de Deus, que deseja, um desejo ardente, ajudar a outras mulheres a também se empoderar. E qual é a mensagem para a gente finalizar o nosso quadro? Que pena, porque passa rápido, né? Verdade. Qual é a mensagem que você deixa para essa dona de casa? Né? Até para estar motivando aquelas que estão desmotivadas. Mulheres, saiam da gaiola. Alcem voos altos, porque o melhor Deus já te deu, que foi a vida. Você tem olhos, você tem ouvidos, você tem uma perna, você tem mãos para abençoar. Então, essa é a maior dádiva. Então, busque e avance, porque você pode. Estivemos hoje com a Ivana Ramires, uma executiva de negócio, uma motivadora, né, das donas de casa. Ivana, muito grata. Eu que agradeço. Né, vamos marcar uma outra oportunidade. Sem dúvida. Aí todas vocês que estiverem interessadas, né, a estar até mesmo trocando o WhatsApp aí, informações, orientações, deixa o seu contato, Ivana. Meu contato é o 99991-2320 e pode entrar no meu Facebook também, Ivane Ramires, Mulheres Empreendedoras. É isso aí, gente. Finalizamos mais um quadro para vocês de mulheres empreendedoras. Bom dia, que Deus abençoe vocês e fique na paz. Bom dia. Quero falar com você, não deixe de se inscrever lá no canal da Rede Cuiabá, porque lá você vai conferir os programas das Mulheres que Vencem, todos os sábados, que entra no ar, a partir das 10h10 da manhã até as 11h10 da manhã. Confira sempre ali conosco, que com certeza sempre vai ter algo interessante, sempre vai ter uma informação básica para você estar ali nos assistindo. E nós contamos com vocês, mulheres, principalmente vocês que são mulheres que vencem. Graças a Deus, estamos aqui com o programa Mulheres que Vencem, mais uma vez, glória a Deus por isto. E hoje eu estou aqui com o vereador Marcelo Bussic, que foi empossado em janeiro. Bom dia, vereador. Bom dia, pastora. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor e eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa As Mulheres que Vencem, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre a nossa atuação lá na Câmara, o que a gente tem feito.
Então, para nós é uma honra ter o senhor aqui conosco. Graças a Deus que o senhor atendeu o nosso convite, né? E a gente sabe que o senhor foi empossado em janeiro. De lá para cá, é uma experiência nova para o senhor, né? E como eu sei, como o senhor já disse também, que o senhor é tímido, igual eu também. Mas como é que tem sido para o senhor essa experiência nova de vereador, né? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, não é um trabalho muitas vezes assim, até bom, né? Mas como é que tem sido para o senhor essa nova experiência diante de tantas coisas que a gente sabe que tem que enfrentar ali dentro? Como é que tem sido para o senhor essa nova jornada, esse trabalho que Deus colocou? Porque eu creio que foi Deus que colocou na sua mão. Sim, eu também creio que isso aí é propósito de Deus na nossa vida. E eu tô muito feliz de estar lá na Câmara, a gente poder participar um pouco das decisões da nossa cidade e ser uma voz dos nossos representantes, como a gente propôs a trabalhar em prol das igrejas, em prol da família, em prol da moralidade, da transparência, em prol da defesa dos animais. A gente ser essa voz lá para poder, por meio disso, criar políticas públicas que possam atender o cidadão e também o principal, que é fazer o papel que o vereador tem que fazer, pastora, que é fiscalizar. Fiscalizar o executivo. Quem realiza as obras, ações é o executivo através da prefeitura, e o vereador ele tem que fiscalizar, acompanhar se está acontecendo, ir lá interceder junto ao prefeito, notificar, ou se for o caso não seja atendido, nos órgãos de controle como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, de fato que a gente já tem feito ações também de fiscalização do executivo, que a gente vai intensificar agora nesse segundo semestre. Sobre esse projeto dos animais, como é que está o andamento, como é que está sendo encaminhado? Sim. O projeto dos animais é um projeto que a gente construiu junto com as ONGs. Né? Hoje as ONGs fazem um trabalho solitário, de forma sozinha, sem apoio do poder público, né? Executam um papel que a prefeitura, o Estado deveriam fazer. E os animais não falam, não tem como se expressar. Tudo a saúde é importante, a educação é importante, mas os animais eles não têm política pública no município de Cuiabá, eles estão abandonados em toda a cidade, e isso aí também gera problema também de saúde pública, porque os animais eles também podem adquirir doença que pode transmitir para o humano. Então a gente entrou nessa luta junto com as ONGs, construímos um anteprojeto de lei que foi encaminhado ao prefeito, foi apresentado ao prefeito. Por que anteprojeto de lei? Porque o vereador ele não pode criar despesa para o executivo. Quem cria despesa, quem tem que criar cargos, despesas para o executivo é o próprio executivo. Eu não posso criar uma despesa, por exemplo, para a senhora pagar. É a mesma lógica da Câmara. A Câmara não pode criar despesa para o prefeito pagar. Então foi feito um anteprojeto, debatido com a prefeitura, com as ONGs, encaminhado ao prefeito, que hoje já está na Câmara. Agora depende de trâmite interno da Câmara, né, nas comissões da Câmara, para ser votado, aí sim, criar essa política pública, onde a ideia é o recolhimento dos animais de rua, nas ONGs, onde eles seriam chipados, criar um microchip. O microchip seria uma identificação. Eu, por exemplo, eu tô com um animal e eu abandono o animal. Então, eu vou poder ser punido, porque agora eu vou saber quem que é o dono do animal. Então, esse abandono é maus tratos também. Então, vai punir a pessoa, e esse recurso da multa e demais processos que pode ocorrer em relação a isso, vai para um fundo. E esse fundo vai fomentar a política do bem-estar animal. Animais acidentados, abandonados, de modo geral. Essa é a ideia do projeto do bem-estar animal: identificação, recolhimento, políticas de adoção. Os animais vão ser recolhidos e vão poder ser adotados. Muito bom. Pelo cidadão cuiabano. Então vai ser todo um processo que a gente iniciou junto com as ONGs, com o Ministério Público e agora com a Prefeitura, que hoje está na Câmara e depende de trâmite interno para que a gente possa já acontecer. Que bom, né? É como o senhor falou, eles não falam, mas eles têm sentimento, Sim, né? Eles sim. sentem, e a gente vê aí quantas pessoas às vezes pegam o animal para criar, e o animal ele vai envelhecendo, e muitos abandonam, né? Quer dizer, aí agora vai ter uma maneira de saber, né, de onde que veio, quem foi, e até porque quantos animais nós temos aí na rua, aí solto, aí abandonado, e essas ONG é para pegar esses animais, para estar dando cuidado, para cuidar. Para cuidar deles, recolher esses abandonados que não têm dono,
num local específico, alimentá-los e preparar para a adoção. E aí vai fazer feiras de adoção, onde o município vai dar o suporte para as ONGs, onde você, quem está nos assistindo, vai poder adotar um animal. Na proposta que eu encaminhei para o prefeito, que não foi o prefeito não aceitou ela na integralidade, propunha incentivo fiscal. Por exemplo, uma empresa vai poder doar ração e ela bate o seu IPTU ou o seu ISS. Legal. Uma clínica veterinária, ela pode atender o animal e vai ser descontado o seu imposto. A gente apresentou um projeto grandioso para o prefeito acatou uma parte dele e a outra e esse que já foi para a Câmara. Mas a gente pensou nisso aí também, poder doar tela, poder doar vacina e aí ter abatido o seu imposto de renda, bem como também o próprio cidadão poder também adotar algumas ONGs e ter abatido o seu IPTU também. Então assim, eu dou algum valor e ele ser abatido no IPTU. Mas eu acredito que no momento oportuno o prefeito vai estar encaminhando esse projeto de incentivo fiscal que possa também contemplar a todos também e motivar as empresas e até o próprio cidadão também fazer parte desse processo. E dessa maneira a prefeitura não terá uma despesa nenhuma, né? Não, a prefeitura, no caso, ela vai ter uma diretoria de bem-estar animal. Essa diretoria que vai estar criando toda essa política pública e direcionando essas ações voltadas para as ONGs. O trabalho em si, no projeto concebido, é as ONGs fazer todo esse trabalho, mas vai ter uma diretoria dentro da prefeitura que vai estar articulando tudo isso aí. Para uma ONG receber um recurso público, tem que fazer um edital, tem todo um processo que tem que ser feito. E essa diretoria que vai estar articulando tudo isso aí e trabalhando esse processo interno na prefeitura. Que bom, né? Que com isso aí a gente não vai mais ficar vendo esses animais aí na rua aí soltos, sendo muitas vezes até atropelado pelos carros. São cerca de 11 mil toda, né? Que Cuiabá e Várzea Grande. Da gente. O levantamento do Ministério Público são cerca de 11 mil Cuiabá e Várzea Grande que estão hoje abandonados. Poxa vida, e se a prefeitura não tiver uma ação do Poder Executivo nesse momento, a tendência é aumentar, porque eles vão procriando. E tem locais aqui em Cuiabá que já virou, já criou cultura de, por exemplo, a UFMT. O pessoal normalmente jogam gatos ali. Gatos, você vai no FMT, anda ali, é muito gato, né, abandonam gatos ali. Então isso aí que a gente tem que conter, criar essa política pública, penalizar quem tá com maus tratos e também dar uma vida digna dos animais para evitar que gere um problema de saúde pública e atinge a humanidade, né? Sim, atinge as pessoas. E sobre o nepotismo, o que o senhor tem para falar? O nepotismo é um projeto que a gente entrou através de uma emenda à lei orgânica. São 3 projetos, pastora, aqui em si, que é o nepotismo, os requisitos e a limitação de cargos comissionados dentro da Prefeitura Municipal de Cuiabá e na Câmara Municipal. O nepotismo a gente quer vedar a compra de apoio político, que prefeitos, vereadores apoiando o prefeito em função de cargos. Hoje o nepotismo só pega o presidente da Câmara e o prefeito, que é a autoridade que nomeia. Eu, vereador, por exemplo, eu posso indicar na prefeitura ou na Câmara meus parentes, né? O que a gente vê é que às vezes essa capacidade do parente só aparece quando o outro parente é eleito. Então, para evitar isso aí, a gente entrou com essa emenda do nepotismo para evitar que vereadores indiquem parentes até 3º grau na Prefeitura Municipal e na própria Câmara, além de também nas empresas terceirizadas. Normalmente as pessoas indicavam na Prefeitura, no caso do vereador. Mas só que muitas prefeituras começaram a contratar empresas terceirizadas, como a gente vê na Prefeitura e no Estado. E estavam colocando os parentes ali, nessa empresa terceirizada, como um meio de fuga. Nesse projeto nosso também veda isso aí, a partir do momento que a pessoa for eleita, não poder. Também não prejudicar o parente também que já estava trabalhando lá, por sua capacidade técnica toda, ser punido. Então, o projeto do nepotismo é para vedar isso aí. A gente entrou também com essa emenda do requisito, como, por exemplo, hoje aqui na Prefeitura de Cuiabá nós temos o cargo de diretor de trânsito. Quem pode hoje ocupar o cargo de diretor de trânsito é uma pessoa que tem maior de 18 anos, que tem a quitação eleitoral, no caso de homem, de reservista, né?
ter aptidão física e mental. Não tem um requisito específico para aquele cargo. Para você ocupar um cargo de diretor de trânsito, você tem que ter um conhecimento em trânsito. Como você ocupar um cargo de diretor de RH, de recursos humanos, você tem que entender daquilo. Então, a gente quer que um mínimo requisito de competência. Quem for diretor de trânsito, sem entrar na questão da discricionalidade do prefeito, ele escolher uma pessoa que ele queira, mas tem que ter um mínimo de competência para não chegar lá não saber o que vai fazer. Sobrecarrega o servidor efetivo, que acaba fazendo o serviço daquela pessoa, pune o cidadão, porque vai ter que contratar mais uma ou duas pessoas para fazer o serviço daquela, que vai pagar os salários dela e vai suprimir uma política pública ali. Você vai tirar de algum lugar. Como pastor também, né? Que não pode colocar qualquer um para pastor, né? Primeiro, para ser pastor, ele tem que ter o chamado de Deus, Sim. né? Ele tem que ter aptidão para aquilo, né? Sim. Porque como é que ele vai ser um pastor e chegar lá na frente e vai falar o quê para as pessoas? Sim. Ele tem que ter o chamado, tem que ter a unção, não é verdade? Tem todo um requisito ali para ele chegar a ser ungido pastor. Da mesma forma, a gente entende, porque o cargo de AS, cargo comissionado, é um cargo de direção, é o líder da unidade. Então ele tem que saber o que ele vai fazer ali. Não ir lá para aprender, para ser um estagiário, aprender com quem está lá. Então, indique quem quer que seja, mas tem que ter um mínimo de requisito de competência. Tem que saber o que vai fazer. Essa que é a ideia nossa em relação ao nepotismo, em relação aos requisitos para ocupação de cargo comissionado. Amém, graças a Deus. Você pode falar um pouquinho sobre a tributação das igrejas? Sim. Que nós já temos, acho que 3 minutos, né? Sim. Pastor, no Senado, no Senado as pessoas podem entrar com algumas solicitações de projeto de lei. Uma pessoa, e após mais de 20 mil assinaturas, no caso no site do Senado, ele entra em tramitação no âmbito do Senado. Porque se for menos que isso, então não entra, não é interesse da sociedade. Essa proposta de tributação das igrejas entrou para debate no Senado, para tributar as igrejas. Quando eu falo tributar as igrejas, aí vai ter que pagar IPTU, vai tributar o dízimo, e nós entramos nessa luta. Complicado, né? Solicitamos uma audiência pública na Câmara Municipal, participamos de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde veio o senador Magno Malta, e o senador que é o relator dessa proposta, o senador José Medeiros, que é aqui de Mato Grosso, onde a gente expressou nossa posição contrária à tributação, e mostramos o papel da igreja. Hoje a igreja faz o papel do Estado, do município, onde é omisso. O Estado não faz muita coisa, a igreja vai lá e faz o papel do Estado, o papel do município, resgata as vidas, né? Quando às vezes até a família mesmo abandonou. Então, uma ação social em relação a creches, em relação aos hospitais, em relação às casas de recuperação, uma série de ações que as igrejas fazem e é papel do Estado. E apresentamos. Muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Sim. E falamos de um estudo que tem do fórum de entidades filantrópicas. Para cada R$1 que a igreja deixa de pagar o imposto, ela gasta quase R$5 pelo todo esse trabalho que eu falei e outros que todos os irmãos aqui sabem que onde a igreja atua. Então, assim, tributar as igrejas vai penalizar todo esse trabalho que está sendo feito, porque a igreja hoje gasta mais do que ela isenta. É verdade. E eu creio que isso teria que ser assim um empenho de todos os evangélicos, né? Tá nessa luta, tá nessa busca, com orações, né? Sim. Fazendo orações para que isso não venha passar ali no Senado, né? Para que até Exatamente. porque vai Toda prejudicar. Essa mobilização, apesar da gente ser vereador, de certa forma apresentar isso para os nossos senadores, deputados federais, para pressionar eles e apresentar a eles o papel da igreja para quem não conhece, né? Para que não possa prosperar uma ideia como essa. Bem, vereador, eu agradeço a presença do senhor aqui, foi muito bom. E a gente sabe que a gente teria mais coisas para falar, mas o nosso tempo é meio reduzido. Eu agradeço, eu gostaria que o senhor deixasse aí o seu agradecimento também para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, né? Nesse momento, a sua mensagem. Eu que agradeço, pastora, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa As Mulheres que Vencem, agradeço a todos os irmãos da Igreja da Graça, o carinho que a gente recebeu e tem recebido. Hoje a gente está lá na Câmara Municipal para a gente fazer uma atuação voltada para o cidadão, voltada para as questões sociais e está de olho bem aberto em relação ao gasto com o dinheiro público. Estaremos lá vigilantes, estaremos à disposição de todos. E que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Em nome de Jesus.
Olá, que bom ter a sua companhia em mais um Recado do Coração de Deus. Eu tenho certeza que hoje o Senhor continuará falando aos nossos corações através desses abençoados homens de Deus que convidamos para estar conosco durante todo esse mês. Afinal, nós estamos homenageando a todos os homens, a todos os maridos, a todos os pais que assistem o nosso programa, amém? E o nosso convidado de hoje é o querido pastor Araquém, que hoje lidera a Igreja Internacional da Graça de Deus em Guaianazes, São Paulo. Aproveitar e mandar um grande beijo para a esposa Janaína e também para a mãe do pastor Araquém, que é a querida pastora Irene, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, amém? Pastor Araquém, é um prazer ter o Senhor aqui em nosso programa e que a revelação que Deus concedeu ao seu coração venha falar abundantemente sobre a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe o Senhor e o seu ministério. Olá, amigos, graças a Deus, é um prazer imenso estar aqui para trazer uma mensagem de fé nesta programação Recado do Coração. É uma alegria, uma satisfação poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração, você, telespectador do Recado do Coração. A palavra de Deus, ela muito tem a nos ensinar. No livro de Salmos, é uma palavra que fala sempre comigo, que eu me baseio muito nesta mensagem, que está lá no Salmo 34, quando o salmista Davi, ele disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Preste bem atenção, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios. O que mais me chama a atenção é que o salmista Davi, ele diz: louvarei a Deus em todo o tempo. E nós sabemos que nesta vida nós passamos por aflições, nós passamos por situações adversas. E mesmo Davi passando por situações contrárias, ele sempre louvava a Deus. Esta é a fé que nós temos que viver, porque não são poucas as pessoas que, ao passar por situações adversas, ao passar por crises, por lutas, por batalhas em certas áreas de sua vida, elas perdem a alegria, elas perdem o prazer de andar com Deus. E, infelizmente, nós podemos ver este retrato na vida de muitas pessoas. Já o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele aprendeu a louvar a Deus em toda e qualquer situação. Nós sabemos que no ano nós passamos por 4 estações, a primavera, o verão, o outono, né? Nós sabemos que passamos por todas essas estações e temos que estar determinados, estar firmes para enfrentar momentos difíceis. Na primavera é o tempo das flores, mas no inverno nós podemos ver que não há flores. E assim também acontece na nossa caminhada aqui nesta terra. O que nós não podemos perder é esta alegria de estar louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor em toda e qualquer situação. O homem que escreveu o Salmo 34 passou por adversidades, passou por lutas, passou por diversos problemas, lutou com o gigante, lutou com Golias, lutou com o leão, lutou com o urso e saiu vencedor de todas essas situações e nunca perdeu a alegria de andar com o Senhor. Assim também deve ser o nosso proceder, assim também deve ser a nossa atitude, principalmente nós que andamos com o nosso Deus. Então nós temos que ter esse espírito que engrandece ao Senhor em toda e qualquer situação, seja na luta, seja na aflição, seja na crise. Devemos colocar Deus acima de todas as coisas, ainda que o tempo se feche. E não é porque nós estamos no Evangelho, não é porque estamos com o Senhor Jesus que estamos livres ou isentos de passar por uma situação adversa. A Bíblia fala em Marcos capítulo 4, do versículo 35, que o Senhor Jesus estava com os discípulos e os discípulos também estavam juntos com Jesus e eles estavam atravessando o mar da Galileia e
lá no meio do mar surgiu uma tempestade, o tempo se fechou, o barco balançou, as águas invadiram ou entraram naquele barco e parecia que o barco ia a pique. Os discípulos, eles entraram em desespero e começaram a clamar: Senhor, o Senhor não se importa conosco, o Senhor não vê que nós vamos morrer? E Jesus se levantou e se posicionou e repreendeu o vento e repreendeu a tempestade e houve a bonança. Então observe, você que me assiste agora, você que está ligadinho nesta mensagem, que mesmo os discípulos, estando com o Senhor Jesus, veio uma tempestade, o tempo mudou, a situação ficou complicada, mas o Senhor Jesus repreendeu aquela tempestade e mais do que isso, a Bíblia diz que Jesus, no meio de toda aquela turbulência, Jesus estava descansando, estava dormindo. E por quê? Porque o nosso mestre, ele não perdeu a paz. Esta é a fé que nós precisamos viver com Deus, andar com o Senhor, confiar na providência de Deus, como diz o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Sem falar também em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17, que diz: ainda que a figueira não floresça e não haja vaca nos currais e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que essa fé possa estar dentro de você, que esse espírito possa estar dentro de você, como diz o Salmo 34, que você em toda e qualquer situação possa louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, assim como fez Paulo em Atos 16, quando foi preso por causa da fé que propagava, por causa do evangelho que pregava, e perto da meia-noite, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ao invés de murmurar. Bom dia, a mensagem de hoje está lá em Jó 5,17, aonde ele diz: feliz o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Muitas vezes, Deus ele nos corrige na palavra. E muitas vezes nós não gostamos da correção. E quando a gente não gosta, a gente é prejudicado, porque Deus não corrige para nos prejudicar, Ele corrige para nos salvar. Ele não corrige para nos incriminar ou até mesmo para nos julgar. Ele nos corrige para salvar. Então ele está dizendo: feliz o homem a quem ele corrige. Vamos aceitar a correção do Senhor, porque com certeza é para salvar a nossa vida. Está no ar o programa Mulheres que Vencem. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé. Bom dia, a mensagem de hoje está lá em Jó 5,17, aonde ele diz: feliz o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Muitas vezes Deus ele nos corrige na palavra. E muitas vezes nós não gostamos da correção. E quando a gente não gosta, a gente é prejudicado, porque Deus não corrige para nos prejudicar, Ele corrige para nos salvar. Ele não corrige para nos incriminar ou até mesmo para nos julgar. Ele nos corrige para salvar. Então ele está dizendo: feliz o homem a quem ele corrige. Vamos aceitar a correção do Senhor, porque com certeza é para salvar a nossa vida. Está no ar o programa Mulheres que Vencem. Levanta, levanta,